Saudações do Senhor, queridos e amados irmãos e ouvintes. Meus irmãos, é um prazer muito grande ter vocês conosco no nosso canal e poder estar comunicando com todos vocês. Meu carinho e minha gratidão a vocês que estão se agregando e a vocês que já estão de tempos, desde o começo do canal conosco. Meus queridos e amados irmãos, hoje eu quero gravar sobre os Gideões da última hora, pedido dos irmãos aí que têm nos insistido conosco de nós gravarmos relacionado. Não quero ser muito extenso, irmãos. Quero resumidamente, porque tem muitas coisas que a gente não pode nem expor em uma rede social. Mas o trivial para que os irmãos tenham uma ideia e venham se imiscuir desses problemas sérios que tem dentro da igreja e venham cada vez crescer em graça e conhecimento. Bom, os Gideões missionários, muitos dizem que começou com o pastor Cisino. O pastor Cisino não é o precursor dos Gideões missionários. A ideia dos Gideões missionários nasceu no coração de um evangelista pastor que já partiu com o Senhor e que na época o pastor Cisino se aproveitou da oportunidade e tomou esse projeto para ele e tocou com muita sabedoria. Mas o que eu quero dizer com isso? Naquela época era uma época ímpar, as coisas eram mais fáceis e foi muito bom dele colocar esse projeto em pauta. Bom, o pastor Cisino começou na cidade de Bom Retiro, Santa Catarina, de Bom Retiro, Urubici, de Urubici para Balneário Camboriú, naquela época boa, onde ele conseguiu explorar esse trabalho do Gideão missionário. Então, começando aquelas cidades pequeninas de Bom Retiro e Urubici, acreditando numa chamada gigantesca, ele se pôs a fazer a obra de Deus e acabou em Balneário Camboriú, onde nós temos a instituição Gideões Missionário, que é a agência de missão, que é atrelada à Igreja Assembleia de Deus de Balneário Camboriú, que as duas trabalham junto na mesma direção e no mesmo trabalho. Bom, meus irmãos, o pastor Cisino teve uma revelação muito grande, tinha uma vida digna na presença de Deus, era bem casado, tinha uma família abençoada na época, e Deus começou a aprovar o trabalho do Gideões missionário. Bom, o Gideões missionário é muito antigo, e o Gideões missionário começou muito bem os primeiros congressos, começou em cima de uma visão extraordinária, começou em cima de uma visão de almas, um trabalho sério, digno, honesto. Os primeiros congressos era Bíblia pregada, muita seriedade na administração das ofertas, dos dízimos e na reversão e envio das mesmas para o campo missionário. Mas a obra foi passando, o tempo foi passando, os anos foram passando, as décadas foram passando, e as coisas foram tomando um rumo diferente. Eu vou falar com muita propriedade, bastante sabedoria sobre esse assunto, não para denegrir, como muitos veem no YouTube, para manchar e detonar com tudo. Eu quero fazer a colocação dos dois lados. Uma obra de Deus começou com revelação divina, começou debaixo da orientação de Deus. Depois o Cisino veio perder a esposa, ficou sozinho, e tem uma coisa que eu acho engraçado na vida dos pastores, que está tirando muito a espiritualidade de muitos pastores. Os pastores perdem a esposa, companheira, e eles não buscam uma viúva, uma mulher já madura, eles sempre buscam uma menina nova. Não sei por que os pastores velhos gostam de menina nova. Me perdoe a franqueza, eu tenho que me expressar. Sou totalmente contra um pastor ancião casar com uma mulher nova. Totalmente contra. Não tem base bíblica, porque traz uma expectativa meio que errônea para a igreja, traz uma insegurança para a igreja. E outra coisa, que um pastor de idade precisa de uma mulher madura do lado dele, não de uma menina nova. Aí vem umas pessoas comentar, mas Davi também teve meninas novas para aquecer os seus pés. Tem tanta interpretação errônea da Bíblia Sagrada na última hora que é coisa terrível. Davi teve, né? Davi teve no momento final da sua vida, no tempo da lei, os reis podiam ter o número de mulher que queria, não é o caso de hoje. Então, esses pastores envelhecidos, anciãos da igreja Assembleia de Deus, de qualquer ministério, pegando e casando com menina nova, para mim sou totalmente contra. Bom, então foi uma das coisas que eu não me agradei muito no ministério do pastor Cisino, mas voltando ao assunto, os Gideões foi tomando rumo e foi ganhando terreno. Bom, aí, como toda obra séria, aí começa a se infiltrar pastores e obreiros corruptos, e começa a vir as ideias de trabalhar em cima do dinheiro e do vil metal. E aí que é o meu medo muito grande. Aí os Gideões começou a tomar um outro rumo, começou a entrar a ganância, o exibicionismo de bens materiais, aí começou a entrar os filhos mandando, os filhos, como aconteceu com a Deus é Amor, como acontece com qualquer ministério,
e começou a tomar outro rumo. Bom, eu fui pastoreado por um dos pregadores dos Gideões, nós trabalhamos junto por 10 anos, e um dos pregadores dos Gideões, que era o pregador oficial do Congresso dos Gideões, era o pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz, que veio, por muita tristeza, partir naquele voo da TAM que desceu de Porto Alegre a Congonhas, em São Paulo. E o pastor Luiz, nós conversávamos muito sobre essa obra dos Gideões, nós trocávamos muita ideia. E muitas coisas, não somente o pastor Luiz, mas vários pastores que trabalharam lá dentro, pregaram, conhecem bem o trabalho. Então o que é que aconteceu nos Gideões Missionários? Os Gideões Missionários da última hora veio a cobrar de pastores para pregar lá, pastores davam ofertas para poder pregar lá, e os obreiros usavam isso como um meio de fundo, como uma vitrine para fazer fama a nível mundial. Pagavam para pregar lá, depois eles se tornavam famosos no mundo, ganhavam uma agenda ampla, começavam a ganhar dinheiro. Então começou a entrar a corrupção desgeneralizada dentro dos Gideões. Os Gideões, que era uma instituição séria, uma obra de cunho bíblico, começou a ser culminada pelas heresias e pelas aberrações vindas do fundo dos infernos para destruir a obra que estava sendo feita para ganhar almas. Os missionários sérios trabalhando no campo, era uma obra muito séria. Aí começou a entrar as aberrações também dentro dos Gideões, começou a vir os cultos estranhos, os hinos estranhos, louvores estranhos, os louvores de aberrações, começou a entrar todo tipo de problema dentro dos Gideões. Já nós comentávamos com o meu pastor, antigo pastor, que as pessoas começaram a subir nas traves das goleiras, nas traves do ginásio lá, começou a ser um aperta-aperta, começou a ficar um culto estranho, começou todo tipo de profecia, revelações, encontro, comércio. Isso foi tirando a essência dos Gideões Missionários, até que os Gideões Missionários veio a se unir à prefeitura, a prefeitura influenciando no movimento, o movimento influenciando na cidade, se tornou uma coisa que ganhou corpo, ficou muito grande e começou a perder a visão do reino e das almas e da obra, e começou a olhar para o vil metal, para a influência financeira, material e política, começou a se unir aos prefeitos da cidade, começou a se unir aos deputados, começou a ser um palanque para promover políticos a nível nacional e mundial, como Marco Feliciano, Abílio Santana e tantos outros, Magno Malta, e tantos outros vereadores e políticos que eu não vou falar aqui. E os Gideões perdeu o rumo. Começou a trazer aqueles pregadores norte-americanos, pregador de heresia, aquele pessoal do Oriel de Jesus, começou a se envolver muito profundamente com as coisas que ia ser completamente nociva ao trabalho do pastor Cisino Bernardino. Bom, os Gideões hoje é uma obra manchada pelo escândalo, pela ganância, pelo dinheiro, pelo vil metal e por todo tipo de promoção desta última hora que nós vemos. Os líderes dos Gideões da última hora acabou no Cisino Bernardino. O Cisino Bernardino já acabou mal no final da sua carreira, mas era um homem de Deus, como Davi Miranda e como tantos outros que acabaram mal. Uma coisa que os líderes mais antigos têm que fazer é tentar corrigir as suas próprias vidas e não ficar batendo nos demais movimentos das demais igrejas, porque às vezes bate e acaba semeando colhendo naquilo que semearam. Então, o movimento Gideão Missionário hoje é um movimento sem relevância, um movimento manchado, que perdeu a credibilidade, não aceita profecia, não aceita ser questionado nem confrontado com a verdade. Tanto é que tivemos aí a profecia do Cabo Daciolo, tivemos a profecia dentro do próprio movimento do pai do Wesley, que era o vice-presidente do trabalho, do Gideão Missionário, e aquela profecia do irmão do ancião se cumpriu na vida do pastor Reuel. O pastor Reuel e todos os filhos do pastor Cisino vivendo uma vida de rei, de ricos, trocando de carro a cada 3 meses, carros caríssimos como Land Rover, Evoque e tantos outros carros que duram no mínimo 10, 20 anos. Então virou uma ganância, virou uma obra voltada ao dinheiro, corrompeu os pregadores. A maioria dos pregadores, eu diria que 95% dos pastores que passam os Gideões são corrompidos, são pastores vendidos, como o Balaão, que vende a sua mensagem pelo vil metal, e tantas outras coisas ruins. Mas não que a obra, os Gideões, não seja de Deus. Não que a instituição que começou por Deus não tenha homens de Deus ainda lá dentro. Eu queria que os irmãos fossem sinceros e analisassem com muito carinho que eu estou dizendo, pois vivia conversando com o pastor Luiz Antônio, ele era um dos pregadores oficiais. E ele mesmo já dizia que se o trabalho fosse para esse fim,
caminhasse para esse rumo ia acabar. Então os irmãos comente, participe, ajude e divulgue sobre o nosso trabalho, nossos comentários sobre os Gideões missionários. Talvez no próximo vídeo eu volte falando mais profundo sobre os Gideões missionários da última hora. Fique com Deus, irmãos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.